Opa, aqui é o Eric, você está postos a me ver no Projeto 747 respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir. Agora eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí. Eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Érico, o que é Telegram? Telegram é um app que é uma espécie de WhatsApp onde eu posso postar áudios para você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, para mim, com o Telegram é fácil de publicar, então você tem o Érico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali criem raiz na sua cabeça para que você possa implementar. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. Ou clica nesse card aqui. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora com você, o melhor do 747. E a questão da expertise no campo técnico? Porque como físio, eu tenho mestrado, eu sou professora universitária, inclusive, mas eu sei que tem doutores, por exemplo, nessa área e que escrevem muitos artigos, então, teoricamente, a expertise do ponto de vista técnico é maior. Isso é um problema, não ter essa expertise de muitos artigos de doutorado, enfim. Eu te falo o seguinte, é uma benção. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Então, é um detalhe. E quando a gente não tem um nicho nenhum e vê oportunidade em todos os lugares, você acha que seria uma boa eu pensar em mim e pensar num nicho para mim, ou tentar lançar e fazer experiência com outras pessoas? Eu prefiro, se você tem um nicho para você, eu prefiro começar com o nicho para você, porque é menos complexo. Quando você lida com outras pessoas, você tem que lidar com a complexidade de lidar com os seres humanos, né? Mesmo eu entrando assim de barca, porque assim, eu te conheço há uma semana antes do lançamento teu. Uhum. Tá? Eu estava seguindo o Jerônimo, que você conhece bem, e por um acaso você apareceu ali. Eu falei assim, deixa eu ver o que acontece. E você estava praticamente fazendo o lançamento do 678. Eu vou te falar o seguinte. Assim, eu gosto de trabalhar comigo mesmo. Se você não tem uma área de expertise que você acha que realmente pode gerar transformação, pode gerar resultado para as outras pessoas, aí você trabalharia com outras pessoas. Mas se você acha que dá para fazer com você, eu farei com você. É mais simples. Mesmo a gente sendo tudo confuso, com os nichos tudo confuso, porque tudo a gente acha que pode tentar, porque aí é só se aperfeiçoar e estudando, né? Essa confusão vai parar um tempo. No começo é igual churrascaria, você vai e come tudo até a barriga estourar. Mas eventualmente você aprende a comer na churrascaria. Então, essa confusão vai parar. Uma hora você vai escolher um nicho e aí você tem que ir a fundo nele. Não adianta querer ficar trocando de nicho. Então essa confusão é normal, porque antigamente você não via oportunidade de lugar nenhum. Agora você fez a forma, você começa a ver oportunidades. Você vai escolher uma e vai começar. Quando você começar com ela é igual casamento. É difícil de ficar casando toda hora. Entendi. Sacou? Saquei. Fala, Eric, tudo bom? É bom demais. Eu vejo Falar você... contigo só para garantir a boa sorte do lançamento. Você tá lançando agora, tio Ruli? Cara, eu vou lançar dia 8 de dezembro. Então, e é a primeira vez que eu vou comprar leads no tráfego pago. E eu tenho uma pergunta para você. Como eu esquento esses leads para que a conversão seja boa? Porque me falaram que a conversão eu espero que seja 0,75 a 1%. E aí, se aumentar para 2%, já seria lindo. Então tá bom. Vou te dar algumas dicas e eu não sei se vai conseguir implementar. Quando é que você vai começar a comprar lead? A gente está começando agora a testar os criativos e depois que acabar o Black Friday vai começar a investir pesado nos criativos que mais converterem. Não sou eu que estou fazendo pessoalmente, eu contratei uma pessoa para fazer. Não, sem problema. E quando começa o seu primeiro conteúdo de pré-lançamento?
Eu acho que vai ser no dia 1º de dezembro. Vai ser Então, 8 bom. dias do lançamento. Eu já faço muito conteúdo já, raiz. Então tá bom. Vou fazer uma coisa que é bem quentinha, que funcionou muito para mim, aumentou muito a minha conversão. E, de novo, eu fiz 3 coisas... Eu vou falar para você. Fiz 3 coisas nesse lançamento que aumentaram muito a minha conversão. E fazia uns 6, 7 lançamentos que eu não aumentava a minha conversão. A primeira coisa foi criar um grupo de Telegram só para as leads. Você vai conseguir fazer isso. Quando a lead cadastrava, eu falava assim, cara, quer entrar no grupo de Telegram? Não grupo de WhatsApp, não ManyChat, nada. Só fiz Telegram. Tipo um Galera Raiz. Não sei se você conhece o Galera Raiz. Sim, sim, sim. Antes do lançamento, eu mostrei alguns vídeos raízes que eu achava cruciais para aquecer eles. Primeiro vídeo de raiz que era crucial para aquecer eles. A minha história. Então, opa, bem-vindo ao canal de Telegram, semana 6 em 7, no meu caso chama semana 6 em 7, né? Começava do dia 3 ao dia 28, sei lá o quê. Cara, eu vou te falar o seguinte, eu vou te mandar um vídeo para você se preparar. E a primeira coisa que eu acho que você deve querer saber é quem sou eu. Então, eu tenho um vídeo que eu criei no meu canal que chama Como Começou o Érico Rocha, que diabos é 6 em 7. Assista ele lá. Aí, bum, mandava o link do vídeo. Aí, no outro dia, eu tinha as minhas maiores objeções da fórmula. Então, qual que é umas clássicas aí? Será que funciona para mim? Será que funciona para profissional liberal? Será que funciona para produto físico? Você conhece as suas maiores objeções. E na época, faz um tempo, naquele podcast 6 em 7, que uma vez eu gravei um episódio para cada uma das minhas maiores objeções. Fica a dica aí para você, se você já não fez isso. Então, eu tenho mais ou menos, por exemplo, funciona para lotar a agenda. É uma objeção clássica minha. E eu gravei 1 hora, mais ou menos, quebrando essa objeção. Por 1 hora. Em vez de no lançamento, você tem 10 minutos, 5 minutos. Num podcast, você tem horas para fazer isso. E aí eu comecei a postar esses vídeos de quebrar objeções. Então, os melhores vídeos para você postar pré-lançamento são vídeos que mostram a sua história, mostram a oportunidade. A oportunidade a gente deixa para depois, por enquanto, tá? Então, antes do lançamento, mostra a história e quebra objeções. E você vai mandando. Se você não tem esses vídeos, vai que você não teve essa visão. O que você vai fazer? Você vai criar esse grupo do Telegram e vai falar assim, olha, antes de você... Para você se aquecer, deixa eu te contar a minha história. Aí você pega, grava, e no seu CPL você conta a sua história, não conta? Sim, sim. Você conta a sua história lá. Coincidentemente, ontem fez 1 ano que eu comecei aqui no marketing digital oficialmente, né? Aí eu acho que eu vou aproveitar, então, eu já vou contar meio que a história desse 1 ano. Certo? Isso? Mais ou menos. Conta a minha história antes de começar no marketing digital. Eu queria a história da procedência da sua oportunidade. Então, assim, quem é você e como é que e para quem não sabe que está me assistindo, o tio Julio é especialista em investimento, e se você está a fim de aprender a investir, segue ele lá e você vai ver até ele implementando alguma dessas paradas, talvez se ele tiver tempo. Mas eu não queria ver a sua história no marketing digital necessariamente, nada de errado com isso, mas eu queria ver a história da procedência da oportunidade. Então, você vai apresentar uma oportunidade para eles. Oportunidade, talvez, a investir. Quem é você para poder falar disso? E você vai responder essa história, não, eu tenho um PhD, não sei se você tem não, mas você vai contar a sua história. Como é que esse conhecimento acabou caindo na sua cabeça? É a história da procedência do seu método, a procedência da resposta, a procedência da oportunidade. Tá bom? Então, pré-lançamento, eu gosto de falar de histórias e quebras de objeção. Quando muda a chave para o lançamento, agora vem a segunda dica, para aumentar a conversão. Se você tiver, nem sempre você tem, nem quando você tem, está tão disponível assim. Eu selecionaria 7 alunos seus. Se você tivesse. E eu faria uma live com eles por dia. E nessa live, você vai entrevistar, eles provavelmente vão ter resultados para falar. Se você tem essa parada disponível, eles podem falar, porque eu sei que esse negócio é grana, e grana é um pouco complicado, nem sempre é assim. Mas eu faria uma live com eles 1 hora por dia, né?
eu faria a live como a gente está fazendo aqui, depois eu colocaria essa live em um lugar, eu tiraria do Instagram, de verdade, colocaria dentro da área de lançamento. A live, então assim, a live, ela vai fazer duas coisas. Ela vai intensificar a prova, porque você vai mostrar a prova que é possível, se você tiver e se você tiver disponível. Mas a prova ao vivo, ela é muito mais intensa. Então você intensifica a prova. E resolve a objeção também. O que acontece? Se você for um pouco mais estratégico, você vai pensar o seguinte: quais são, assim, minhas 7 maiores objeções? As pessoas não sabem, eu nunca contei essa para ninguém. Mas é o seguinte: quais são as 7 maiores objeções que você tem? E aí você sabe, cara, esse cara é a personificação da resolução dessa objeção. Por exemplo, uma das minhas maiores objeções é: não tinha ideia do que lançar. Então, em vez de falar assim para a pessoa, e às vezes eu falo, você não tinha ideia do que lançar? Deixa eu te falar uma coisa, é possível A, B, C, D, E, F. Esse é um jeito. O outro jeito é você fazer ele mais stealth e chamar uma pessoa que não tinha ideia do que lançar. Você não precisa falar, você não precisa dar isso na cara da sua audiência, mas a sua audiência é esperta. E aí, o que acontece? Entrevista ele por 1 hora. E quando você está fazendo isso, você está quebrando a objeção sem estar diretamente mostrando a objeção na cabeça da pessoa. Então, na maioria das vezes, e aí é um jogo complicado de organizar, tá? Mas, eventualmente, você vai conseguir organizar isso quando você pensar isso 2, 3 meses antes. Pensa nas suas 7 maiores objeções. Saiba alguns dos seus clientes que são personificações da quebra dessa objeção e coloca esses clientes na frente da sua audiência. E fala com eles. Como é que você me conheceu? Conheceu assim? E aí, como é que era a sua história? Eventualmente ele vai falar, a minha história é a seguinte, não tinha ideia do que lançar, Érico. E eu não preciso nem falar. E você não precisa nem falar para o seu cliente que você está fazendo isso. Ele nem sabe disso. Inclusive as pessoas que eu entrevistei, eu nunca falei para ela, eu nunca fiz uma pré-entrevista e falei assim, olha, você vai quebrar essa objeção. Não. Eu sabia que era natural dela quebrar essa objeção. E eu gosto de fazer isso durante o lançamento. Então, meu conteúdo... Tem que conhecer os seus clientes para saber como falar com eles. Oi? Você tem que conhecer os teus clientes, porque você vai saber que esse tinha objeção tal, o outro tinha objeção tal. Eu tenho esses clientes na cabeça. Total. Tem esses clientes. E aí, o que acontece? Durante o seu lançamento, os seus conteúdos de live, se você puder, ou seus conteúdos no seu Insta, se você puder, eles mudam. Se você olhar para o meu Insta durante o meu lançamento, você vai ver uma grande mudança. Não tem conteúdo no meu Insta durante aqueles 7 dias, só tem prova. Entendi. É que eu não sei se a galera... É sutil a mudança, porque a gente não avisa, agora só tem prova. Mas se você for parar para pensar, durante o pré-lançamento e durante o lançamento, só tem prova. Então, eu ensino muito, como eu estou fazendo agora com as pessoas. Eu estou fora de lançamento, estou ensinando muito. Ontem eu não ensinei, mas assim, eu estou constantemente ensinando. Só que quando o Érico muda a chavinha do pré-lançamento, muda uma chavinha lá na ignição e a gente começa a repostar as nossas maiores provas. Porque é um período de 14 dias onde eles vão conseguir aguentar 14 dias de prova, porque por 300 dias, outros 300 dias, eu só estou dando conteúdo, eu só estou ensinando. Mas na hora da decisão é prova, o Érico prova. Então, resumindo, coisas que você consegue implementar. O Telegram é o jeito de aquecer, eu não consigo... E a minha audiência não tinha Telegram, os caras baixam. Pra você ter uma ideia, 97 mil pessoas estavam na minha lista de lançamento. Tem muita gente que acha que isso é muito, tem muita gente que isso é pouco. No meu último lançamento foi esse. Das 97 mil, 51 mil entraram no Telegram. E tem áudios nesse Telegram que tem 72 mil visualizações. Mas peraí, como é que tem 51 mil pessoas lá? Como é que tem 71 mil visualizações lá? Porque a pessoa visualizava direito, né? Ele conta visualizações igual no YouTube, né? Não são pessoas únicas, né? No caso aqui a gente tem 1.400 pessoas únicas, não é visualizações. Visualizações é outra coisa. Mas o consumo é incrível. Então o cara que entra no Telegram e começa a escutar a sua voz, ele começa a criar uma relação muito pessoal, profunda com você. E eu vou te falar, a terceira coisa é mais complicada. A terceira coisa eu não aconselho você fazer agora, porque ela pode, se você fizer errado, dar um efeito colateral muito ruim.
E a terceira coisa, mas eu vou falar mais ou menos, eu vou falar no 678, mas eu vou dar só um toque para você aqui. A terceira coisa que aumenta a conversão, que aumentou muito, nesse caso desse meu último lançamento, triplicou a conversão. Na verdade, foi 210% de aumento de conversão. Não foi triplicado, não. 211. E eu não tinha isso fazia tempo. A terceira coisa que eu fiz é uma comunidade no Facebook. Toma cuidado com essa comunidade. Porque essa pode ter um efeito colateral muito ruim. E eu vou te falar por quê. Porque na comunidade todo mundo tem voz. E se não tiver regras claras e moderação clara, você fica um alvo muito fácil aos seus haters durante o seu lançamento. Então, assim, eu não implementaria essa comunidade antes de falar comigo por uma hora e meia, 2 horas. Eu sei que... Coloca isso na sua cabeça, que é uma coisa importante. Porque o Telegram tem efeito colateral nenhum. Live tem efeito colateral nenhum. Mas a comunidade pode dar merda. Entendeu? Então, a comunidade é tipo um carro a 180 por hora. Você tem que saber dirigir. Mas ela intensifica muito essa parada. Então não faz ela de inocente, não, porque o efeito colateral é muito ruim. Você vai lidar com ele por anos, se der muito... Porque você fica muito exposto, né? Os seus haters ficam muito expostos, sua lista de cliente fica muito exposta. Então você tem que atacar sabendo defender, vamos dizer assim. Não pode ser um ataque muito aberto, não, senão você toma um cruzado de direita e é nocauteado. Então... Mas fora isso, fica só ligado que é uma boa. Mas as lives e o Telegram tem efeito colateral nenhum. Não tem como você levar um efeito colateral do jeito que eu faço. Se você fizer essas duas coisas, para mim, no meu último lançamento, junto com a comunidade, que é coisa perigosa, tá? Perigoso. Telegram e essas lives, elas aumentaram minha conversão em 211%. Isso aí eu necessariamente tenho que fazer 2 semanas antes, 1 semana antes... já posso começar de agora? É muito cedo para eu te falar, porque eu fiz isso uma vez só. Mas, o Telegram você começa de agora. Beleza. Aí, galera, todo mundo se liga que hoje tem Telegram lançamento, hein? Isso aí. Entra lá, segue. As lives só quando começar o pré-lançamento, só de 1º de dezembro. Então, você tem 1 semana, 1 ou 2 semanas, não sei nem que dia é hoje, para você organizar isso. Lembrando, traga clientes que tenham resultados e que, se possível, quebrem objeções sem eles nem saberem. Eu falo eles, nem a audiência tá ligada. Essa é a estratégia. Você joga mata 2 coelhos com uma cajadada só. Beleza. E as lives você bosta, eu deixaria essa semana de lives dentro da área de lançamentos. Então você faz a live, depois fala assim, gente, você quer acessar essa live? Vai lá na tiorulio.com.br, sei lá qual que é o seu site, e posta a gravação lá da live lá dentro. Pra discutir. Beleza. Então, assim, traz a pessoa pra dentro. E no Telegram é muito louco, né? Porque se eu conseguir gravar essas lives e jogar no e-mail depois dessas pessoas que eu captei, é uma boa ou deixa só pra quem traz? Eu acho que você pode jogar sim. Tá. Eu acho que é legal, eu acho que tem um componente de você fazer ao vivo e não gravado no sentido de... É legal fazer ao vivo, nem que e a pessoa vê que é real, né? Tipo, essa conversa que a gente tem é mais espontânea do que uma conversa em estúdio. Então, acho que tem esse gatilho mental da espontaneidade. Eu raramente gravo. Raramente gravo testemunho, só eu, a pessoa e a câmera. É raro. Mas... E aí, manda por e-mail. Manda por e-mail, funciona para as pessoas, faz todo o processo. Mas, enfim, essas são dicas que funcionaram para mim. Só que a minha área é de neurofuncional. Trabalho mais com pacientes que têm AVC, Parkinson. E aí, eu tô na dúvida se lanço algo realmente nessa área. É mais técnica. E como eu estudo muito em relação ao cérebro humano, né, voltado para patologia, mas de uma maneira geral também, fiquei na dúvida se não lançava algo relacionado à neurociência. Então, para fisioterapeutas ou para pessoas normais? Para pessoas gerais. Na verdade, pensando em neurociência no desenvolvimento pessoal, na formação humana, seria algo mais nesse sentido. Entendi.
Sou aluna do Fórmula, comprei de 2018. Já estou com a passagem comprada para o 678. Ai, que ótimo. Então, vamos lá. Qual é a pergunta mesmo? Só me repete a pergunta. A minha questão é qual seria o melhor produto? Se um curso técnico na minha área, quanto fisioterapia neurofuncional, ou se eu invisto mais nessa área da neurociência voltada para a formação humana. Ah, então tá bom. É uma pergunta que eu tendo não é incomum. A pessoa, Érico, você acha que é A ou B? Eu acho que o foco da pergunta tem que ser tirado ou desviado do expertise, né? Você tem dois expertises. Expertise para fisioterapeutas na sua área e expertise de neurociência. O foco devia ser sair, a pergunta devia mudar de o que seria melhor, vender esse expertise ou esse expertise do que problema da minha audiência eu vou resolver. O foco devia estar na sua audiência. Então, inverte o foco. Esquece do expertise por enquanto e pergunta qual o problema que você vai resolver. Vamos fazer esse exercício com as duas áreas? Vamos lá. Então tá bom. Em relação à neurociência, que problema que você quer resolver? Então, Érico, a gente vê que neurociência está em tudo, né? Hoje a gente vê no marketing, no coaching, todo mundo fala um pouco de neurociência. E aí eu vou trazendo algumas formações, tanto de leitura mesmo, como também de formação, que eu já comprei alguns cursos de neurociência, e vou vendo isso transformar na minha própria vida. Por exemplo, a minha relação com os meus filhos, entendendo como funciona o cérebro deles, me ajudou. Me ajudou a ter uma relação mais consciente, mais tranquila com os meus filhos, entende? De saber exatamente o que eu quero, como eu quero educá-los, na hora da birra, por exemplo. Então, entender o funcionamento do cérebro das crianças, entender o funcionamento do cérebro dos meus pacientes, entender como isso acontece, me ajuda a ter uma relação melhor com as coisas, com a vida, entender a minha memória, enfim. Então, eu acho que isso pode realmente impactar na vida das pessoas de uma maneira muito positiva. Então, tá bom. Então, eu tenho uma noção melhor, mas ainda não tenho em uma frase qual o problema que você quer resolver. Eu tenho uma indicação agora. E esse é um exercício didático que a gente vai fazer. Sim. E tá na sua cabeça algumas dicas, né, do caminho, mas o ponto final não tá. Então vamos falar. Qual o problema que você quer resolver? Primeiro. Eu quero levar as pessoas a terem mais consciências dela mesma e da relação dela com os outros, a partir da compreensão sobre o cérebro humano. Então tá bom. Você quer levar a pessoa a ter mais consciência dela mesma e da relação da vida dos outros. Você acha que as pessoas andam na rua falando isso? Eu quero ter mais consciência da minha vida ou da relação da vida dos outros? Não. Então, o que você quer levar não é o que elas querem no momento. Entendi. Então, para você chegar nelas, você tem que resolver um problema que elas têm. A maioria das pessoas tem problemas. Ou aspirações. Né? Tipo, o 6 em 7, a minha promessa, ela é baseada numa aspiração. Mas eu sei que as pessoas têm essa aspiração. Quando eu falo, quer aprender a fazer um 6 em 7? Opa, quero. Então, o seu produto tem que ser ou resolver um problema, uma aspiração. E a aspiração não é sua. Você pode querer, eu posso querer que minha mãe tenha mais consciência dela, mas se ela não quiser, quem sou eu, né? Então você tem que ou resolver um problema, ou vender alguma coisa que elas aspiram. Entendi. Esse é o exercício filosófico que a gente tem que fazer aqui. E é o mais difícil. Não é necessariamente difícil, não. Na verdade, ele é fácil. Mas depois que você treina o seu cérebro para ver problema, ele começa a ver problema. Do mesmo jeito que quando sua esposa fica grávida, você deve saber muito disso, você treina o seu cérebro, parece que todo mundo está grávido. Do mesmo jeito que você compra um carro que não é tão comum, mas depois que você comprou, parece que está em todo lugar. Você começa a ver. Então, o que eu gostaria de treinar o seu cérebro é para ver, para deixar de ver o que você aspira que as pessoas tenham, e sim ver e elas falam isso o tempo inteiro. Se você parar e conversar com uma pessoa, as chances são que ela vai reclamar umas 10 vezes por dia.
Se você só prestar atenção na reclamação delas, presta atenção, passa um dia ou dois, uma semana, tá? E faça um exercício psicológico de toda vez que alguém reclamar de alguma coisa, você faz uma anotação mental ou uma anotação do celular. Você vai ver que as pessoas reclamam muito. Reclamam no trabalho, reclamam em casa, reclamam do marido, reclamam da esposa, reclamam da sogra, reclamam do irmão, reclamam de tudo. E aí e o primeiro exercício é da reclamação que vem a solução. Quando você vê elas reclamando conscientemente de alguma coisa, quer dizer que elas têm um problema. E se elas estão reclamando, é que elas dizem que, na maioria das vezes, elas não sabem resolver, tá? Então, o meu cérebro está começando, tá focado em filtrar as reclamações das pessoas. Porque quando eu vejo ela reclamando, eu vejo uma oportunidade. Porque é um problema que ela sabe que ela tem. E aí depois eu uso as minhas ferramentas para resolver esse problema, se eu conseguir resolver esse problema, né? Se ela reclamar do coração dela, eu não sei se eu sei resolver, não é minha expertise. Mas se ela reclamar de não ter mais cliente, eu posso ser uma opção. E o meu veículo é a fórmula de lançamento, minha metodologia. O seu é a neurociência. Mas as pessoas não compram, e parece que elas compram, tá? Mas elas não compram a fórmula. Elas compram a solução do problema delas ou a aspiração que elas têm, né? No caso, elas compram o 6 em 7. A jornada para chegar no 6 em 7. E você vai ser a mesma coisa. Então vamos tentar fazer aqui juntos, se a gente conseguir, descobrir algumas reclamações que você acha que as pessoas têm, alguns problemas ou reclamações, ou aspirações. Mas vamos começar com reclamação, que é muito mais fácil. Você vai escolher uma só, e vai ser difícil de achar a resposta certa agora. Mas se você fizer esse exercício uma semana, e só tunar, só sintonizar o seu rádio interno para entender as reclamações das pessoas, você vai ver que tem problema nesse mundo, assim, incrível. Mas vamos lá, vamos tentar achar um aqui com você. Me fala dentro desse processo, que problema você acha que as pessoas acham que elas têm? Só para a gente fazer um exercício rápido. Porque quando eu estou fazendo esse exercício, eu estou fazendo esse exercício com a audiência também. Tá, ok. Pensando na neurociência, não é isso? Pensando em algo num que pode ser resolvido. Num contexto que pode ser resolvido pela neurociência. Tá, pensando que pode ser resolvido. Mas elas não sabem de neurociência, né? A maioria de nós... Sim. Mas vamos lá. Vamos pensar num problema. No problema que as pessoas possam ter, que é resolvido, pode ajudar a resolver. Vou pegar essa com relação aos filhos, tá? Eu acho que com relação aos filhos, às vezes, não saber como lidar com o filho na hora de uma birra, na hora de uma situação de estresse, eu acho que é um problema recorrente entre as mães, pelo que eu vejo. Ótimo. Então, você pode ter um método, um processo, chame-se de qualquer que seja, que ajudem pais a terem mais consciência do que eles querem educar os filhos, mesmo nesses momentos de estresse. É que os pais não sabem o que é ter consciência, né? Né? Porque isso está para mim tão presente. Vou chamar, terem filhos que obedecem, ter uma relação boa entre pais e filhos. E você vai melhorar isso. Quando você perguntar para os pais, eles vão te dar a resposta. O que você gostaria? Qual que seria o mundo ideal para você? Aí você vai perguntar para eles. E você pode usar a neurociência para isso, não pode? Posso. Então, na verdade, a neurociência está em tudo. Eu acho que isso é que é difícil. Quando você pensar em como vender, mas também em como se proteger para não comprar tudo, até a neurociência nos ajuda nisso, né? Então, existem gatilhos para comprar, mas existem também formas de você se prevenir para não comprar tudo que aparece na frente. Exato. E eu vou te falar o seguinte, essa sua bênção, o fato da neurociência ajudar quase tudo é sua bênção e a sua penitência. Porque é bênção, porque você pode começar um negócio tanto na área de marketing, quanto na área de pais e filhos, quanto na área de terapia de casais. É tudo neurociência. Ao mesmo tempo, o problema disso, essa é a bênção. A penitência é o seguinte,
Eu falei ontem no 747, vou repetir ontem. Você pode estar, se você fala que resolve tudo, você pode ser taxada de arnica. Sabe o que é arnica? Uhum. Eu assisti a live, eu vi. Então, o efeito arnica. Aqui seria o equivalente à pomada Padre Cícero. A pomada parecida, no tempo minâncora, que resolve desde câncer, diabetes. Tipo isso. É tipo isso. E as pessoas, porque isso foi muito usado no passado, esse marketing resolve tudo, as pessoas têm um ceticismo elevado a todo mundo que fala que resolve tudo. E se você falar que você resolve tudo, mesmo que resolva, você vai ter que enfrentar esse ceticismo elevado. E isso vai ser mais difícil de você trazer a pessoa para envolver ela no seu projeto, naquilo que você está falando. Então, um jeito de você evitar esse efeito é você quebrando em partes, escolhendo uma área, aquela que você acredita que vai gerar mais resultado, ou aquela dentro delas que você gosta, e fazer isso. Se você for parar para pensar, eu uso neuromarketing em marketing. Né? Sim. Gatilhos mentais. Eu nunca estudei com esse título de neuromarketing, mas é marketing neural. Mas é. Eu já vi você falando do cérebro. Né? E eu não uso eu posso usar os gatilhos mentais em casa? Posso. Funciona com a minha esposa? Funciona. Funciona com os meus colaboradores? Funciona. Se eles aplicarem em mim, vai funcionar? Vai funcionar. Mas eu deixo de falar isso, porque se eu falasse que a fórmula de lançamento funcionava tanto para melhorar seu casamento, como para aumentar o seu patrimônio, né, o seu negócio, eu ia entrar na pomadinha, como é que chama a pomadinha aí? Padre Cícero. É feito na pomadinha Padre Cícero. Então as pessoas tendem a achar que aquilo que funciona para tudo, funciona mal para tudo. Né? Então a gente não espera que a pomadinha Padre Cícero cure um caso muito elevado, muito crônico. Deve ser uma pomadinha, né? Então, o que eu quero dizer é, vale a pena você escolher um dentre pais e filhos, ou marketing, né? Ou negócios, ou porque para você evitar ser taxado como arnica. Sim. A arnica do seu mercado. E a arnica do seu mercado é complicado. É um marketing complicado. Entendi. E quanto ao conteúdo técnico, Érico, teve algum caso, um caso de sucesso que... Claro, teve vários 6 em 7 de fisioterapeutas. Eu conheço uma que trabalha mais com marketing para fisioterapeutas, mas ensinando técnica de fisioterapia. Também, para profissionais. Sim, para profissionais, sim. E eu lembro... Só você deixar bem claro que isso é para profissional. Olha, esse é um vídeo para fisioterapeuta. Se você não é fisioterapeuta, procura um. Tá. Eu acho que, no caso dela, que é a pessoa que me falou, ela falou assim, isso mostra a intenção que não é para não fisioterapeutas. E você pode deixar essa intenção se você escrever um livro, né? Deixa bem claro, esse é um livro focado em fisioterapeutas. Ao ler, eu acho que o medo dessas pessoas é que as pessoas pensam que vai formar fisioterapeutas. Não, deixa eu deixar bem claro que médicos podem dar curso, podem fazer vídeos para médicos. É só ele deixar claro, esse é um vídeo para médicos. Se você não é um médico, não tenta isso em casa. É uma formação para médicos. Você deixa bem claro isso. É só não dar a impressão que a pessoa vai se tornar um médico assistindo esse vídeo. E depois vai se chamar de médico porque ela fez um vídeo na internet. Então, assim... mas várias pessoas fazem com super integridade. Assim. Inclusive, tem conselhos que até adoro. Eu tenho um advogado que participava do conselho. E agora, não participava mesmo. Ele era o cara que julgava. E hoje ele aplica a fórmula de lançamento. 100% ainda. E para ele é mais difícil, né? Porque ele participava ou participa do conselho. Mas pode sim, é só você saber o que você pode e o que não pode. O que é difícil é que às vezes a gente generaliza de uma maneira errônea, né? Tipo, do mesmo jeito que tem gente que generaliza todo homem é safado. Não é todo homem que é safado. Tem homem que é safado, tem homem que não é. E toda mulher é XYZ. Não é toda mulher que é XYZ. Tem mulher que é XYZ, tem mulher que não é. Então essa generalização
é fácil generalizar às vezes, né? Ou todo cara de direita é assim, todo cara de esquerda é assim. Não é todo cara. Tem cara de esquerda que é massa, tem cara de direita que é massa, tem cara de esquerda que é ruim, tem cara de direita que é ruim. Assim, a generalização, ela não ajuda. E nesse caso, a generalização, nenhum fisioterapeuta pode fazer marketing. Não é que não pode fazer marketing, tem coisas que ele pode fazer, tem coisas que ele não pode fazer. E se você jogar no jogo certinho, você vai ficar amigo do conselho, e se ele te injustiçar, você pode falar, olha só, tô educando fisioterapeutas, ou tô educando XYZ, você pode falar. A generalização, eu acho que ela traz a generalização traz um mau entendimento. O diabo está nos detalhes. A última pergunta, é porque eu vou aproveitar. Pergunta porque eu quero falar com você. Não, sem problema. Pergunta. A minha dificuldade hoje é, eu sei que eu estou pecando pela frequência. Eu não tenho feito a frequência certa, nem no raiz, nem no Nutella. Então eu não vou nem questionar isso, porque eu sei que está errado. Mas eu tenho uma grande dificuldade se eu tenho que fazer o produto no sentido de separar o que é o conteúdo do produto para separar o conteúdo do raiz e Nutella. Então eu tenho um pouco de medo de misturar e de acabar tornando o raiz depois o produto, e fico meio confusa com isso para não para fazer a coisa correta, sabe, direitinho. Certo. Ó, a diferença fundamental, você tem que entender a diferença fundamental do produto e do conteúdo. A diferença fundamental do produto é que o produto tem um elemento que o conteúdo não tem. Então segura essa, tá? Se você sacar essa, você resolver essa parada pro resto da vida. O produto tem sequência. O produto, ele começa numa maneira didática de um começo e tem sequência. Então, o produto, na maioria das vezes, referencia coisas do passado e vai para você, assim, quando eu estou na fórmula, para eu dar aula 5, você tem que ter visto a aula 1, 2 e 3. É impossível você entender a aula 5 sem ter a aula 1, 2 e 3. É uma casa que você vai construindo assim. O conteúdo não tem sequência. Ele é como se, vamos dizer o seguinte, eu tenho umas novelas ou umas séries, se você pegar no episódio 10, não tem jeito de você entender bulhufas. Pega uma novela ou uma série, porque ela é sequencial. E tem séries, eu, por exemplo, vejo Friends. Adoro. Adoro. A Friends, eu posso pegar temporada 5, episódio aleatório 10, e ele vai fazer sentido. O produto é como se fosse, eu vou dar um exemplo de uma parada que é muito sequencial. Game of Thrones é uma série famosa que ela tem sequência. Se eu entrar no episódio 8, eu não vou entender bolhufas. Então você tem que entender que o seu produto é o Game of Thrones. E o seu conteúdo é o Friends. Então o conteúdo é escolhido um tema aleatório dentro daquela parada. Ele é muito raro eu referenciar, como eu já falei no episódio passado, eu falo isso. Eu dou a aula como se a aula fosse Friends. Tá tudo ali. Claro que se ele vê tudo, você consegue você vê umas nuancezinhas daqui e dali, que faz sentido. Mas é isso. Então, se você construir o seu produto, o seu conteúdo, você pega todos os temas, pega 52 temas que você pode falar. 10 problemas, 10 crenças limitantes, 10 objeções. Aí você faz assim, ó. Embanana eles sem sequência e deixa eles o mais aleatório possível, tal que nem você conseguiria juntar as peças. Ok. Então, ele vai virar... aí vai acontecer, se você rever essa live de hoje, né, você vai ver a Simara. Foi a primeira pessoa que entrou aqui. Não sei se você estava escutando. Você viu como é que ela... Eu peguei o finalzinho dela. Aí, ela chegou e perguntou, Eric, por onde eu começo? Depois rever, tá? Porque o conteúdo, a intenção dele é dar uma amostra, mostrar do que você é capaz, né? Ajudar, o conteúdo ele ajuda, porém não é a intenção de formar. Ele dá o suficiente informação para a Simara, para você, para qualquer outra dessas pessoas saberem se eles querem seguir essa trilha. Porque, eventualmente, para você
progredir, você vai ter que ter começo, meio e fim. Vai ter que ter sequência, vai ter que ter dúvidas respondidas. Entendeu? Entendi Então, sim. O conteúdo, ao mesmo tempo que ele esclarece, ele confunde. É muito louco, né? Ele esclarece a ponto da pessoa querer mais, mas ele confunde porque ele não dá sequência. E você fazendo isso, é o que vai acontecer. E a questão da expertise no campo técnico? Porque como físio, eu tenho mestrado, eu sou professora universitária, inclusive, mas eu sei que tem doutores, por exemplo, nessa área e que escrevem muitos artigos, então, teoricamente, a expertise do ponto de vista técnico é maior. Isso é um problema, não ter essa expertise de muitos artigos de doutorado, enfim? Eu te falo o seguinte, é uma benção. Eu vou te falar o seguinte, você já viu Harry Potter? Não. Então tá bom. É a história do menino que é bruxo. E ele não sabe que é bruxo, ele vive no mundo real, né? E eventualmente o pai dele era bruxo, a mãe dele era bruxo e ele é bruxo também. Só que durante o processo, ele entra no mundo, ele vai para uma escola de bruxos. Mas para ir para a escola de bruxos, ele tem que ir numa estação, ele tem que passar numa estação e ele entra no mundo dos bruxos. Então existem dois mundos, literalmente. O mundo dos bruxos e o mundo real. Eles são fisicamente dois mundos. Uhum. Só que as regras nos mundos dos bruxos são completamente diferentes no mundo real. Coisas que são boas no mundo dos bruxos não são no mundo real. Ele muda o jogo completamente. Os esportes são diferentes. O que ele pode fazer, o que não pode fazer. Ele faz mágica no mundo dos bruxos. No mundo real ninguém faz. O que eu quero dizer é que o mundo digital e o mundo real, ele é como se fosse dois mundos de regras completamente diferentes. No mundo real, você tem um doutorado, mestrado, isso te dá autoridade. No mundo digital, nada. É como se você fosse para um país, na China, onde a sua profissão não fosse reconhecida. Entendi. Então, e não sou eu que dou as regras do mundo digital, não. É o jeito que acontece. No mundo digital, é um mundo onde os títulos não são valorizados pelos títulos em si. O que é valorizado é sua capacidade de gerar resultado. Quer um exemplo cabal disso? Quer? Por favor, por favor. Eu não tenho mestrado. Eu não tenho doutorado. E eu não tenho formação em marketing. E essas 1.200 pessoas que estão aqui estão me seguindo porque elas sabem que no passado eu gerei resultados para os meus alunos. Então, no mundo onde eu vivo digitalmente, o valor não está no mestrado ou doutorado. Está na minha capacidade de gerar resultado, no meu histórico. Ok. Eu poderia ter... e tenho alunos meus, vou te dar um exemplo, que nem passaram no vestibular. Mas eles são muito bons na geração de resultado. Eu nunca escrevi um artigo. Eu não sei nem escrever direito, essa é a verdade. Por isso que eu falo. E eu falo a verdade que eu sou meio disléxico. Eu não sei escrever direito. Né? Os textos que saem de mim não são escritos pela minha mão. São escritos por alguém. Porque eu tenho dificuldade nisso. Nem escrever. Nem o meu português é bom. Se você for parar para pensar, quando você vê os erros de português que saem, não são erros orquestrados. Eu passo vergonha. As pessoas sentem vergonha alheia pelos meus textos. Mas tem uma coisa que eu sei fazer bem, é gerar resultado. Então, e no mundo dos bruxos, isso é o que é importante. Então, o fato de uma pessoa ter doutorado, mestrado, não ajuda ele no mundo real. Mas quando ele entra no digital, que é esse mundo mais bruxo, assim, mais louco, não é o título que resolve, é a capacidade de geração de resultado. Então, de nada adianta o título em si não ajuda. O que ajuda é a capacidade de gerar resultado. O título é o que é. E eu falo isso, minha esposa tem PhD na Alemanha. Ela foi para a Alemanha, ficou 4 anos lá e fez um PhD lá, na melhor universidade de vida. Não é o que ajuda ou não no mundo dos bruxos. No mundo acadêmico ajuda. Érico, eu entendi. Muitíssimo obrigada. Viu? Tirei todas as minhas dúvidas, a gente se vê, quer dizer, eu lhe vejo, você não vai me ver, mas eu lhe vejo no evento ao vivo.
E quem sabe a gente não sobe no palco um dia.